Eu vou transformar esse físico saindo desse resultado atual para esse resultado nos próximos 60 dias. E se você quiser acompanhar toda essa jornada, me segue por aqui. Mas é possível mesmo? Eu passei pelo menos os últimos 80 dias completamente descuidado da dieta e também fazendo o mínimo de cardio que fosse possível, até treinando um pouco mais leve para construir esse físico aqui. E por que eu fiz isso? Porque eu queria poder mostrar para vocês na prática como é que faz para conseguir reverter essa situação até o verão, em um período aí de no máximo 60 dias vai ser suficiente para eu sair disso aqui e ir para aquele resultado que eu mostrei no início do vídeo, que eu vou mostrar aqui para vocês de novo. A partir de hoje, com conteúdos diários, isso tudo vai ser documentado aqui nesse perfil, então se você quiser também pegar todas as dicas e ver o que eu tô fazendo no meu dia a dia para conseguir ter essa mudança em um curto período de tempo, já me segue por aqui e acompanha, porque eu tenho certeza que isso também vai te ajudar a, de repente, se você já vem se descuidando, tá querendo transformar o teu corpo até o verão, você vai ver que através do que eu vou fazer aqui no meu dia a dia, que é possível, quem sabe você também chegue no verão na tua melhor versão. Então, já segue aqui, acompanha e eu te vejo nos próximos episódios. Feita essa introdução, chegou a hora de falar sobre os 5 tópicos que eu vou usar para conseguir alcançar essa meta dentro dos próximos 60 dias. E o primeiro deles não poderia ser diferente, são os ajustes na dieta. E para fazer isso eu vou te mostrar como que eu vou fazer isso aqui no meu computador. Bora começar explicando aqui como que eu fiz para calcular a minha dieta. Para quem não sabe, sou estudante de nutrição e gosto de planilhas. Juntando as duas coisas, criei uma planilha que calcula muitas coisas automaticamente e facilita demais a minha vida. Vou explicar por alto, mas sem muito aprofundamento, só para você ter noção. E depois eu vou explicar um pouco aqui na minha dieta. Como vocês viram, o meu peso agora está 91,5 kg, 29 anos, 1,81 de altura. O meu nível de atividade, que é aquela coisa que você geralmente vai preencher lá, eu vou começar com moderadamente ativo, depois quando eu adicionar mais cardios, é possível que eu vá para muito ativo, que vai, como vocês podem ver aqui, aumentar a quantidade de meta calórica, né, de consumo calórico diário, mas neste início eu vou começar aqui com moderadamente ativo, e ele já calcula bastante coisa automaticamente para mim. Eu também fiz uma avaliação física que constatou que eu estou com 21% de gordura no momento. Não deu bem 21, mas eu arredondei aqui para facilitar. Significa que eu tenho 72,29 kg de massa magra. Beleza? Então, todas essas informações aqui. Automaticamente ele já calcula bastante coisas aqui para mim, né? A minha meta, ela é de... eu posso escolher entre várias aqui, mas eu vou colocar perda de peso. Poderia ser perda de peso acelerado, também vai gerar um déficit maior. Mas não, vai ser perda de peso aqui, porque eu não quero uma perda tão acelerada no início. Depois é possível que eu aperte um pouco isso aqui, principalmente lá na última semana, mas agora não é o caso ainda. Vamos lá, para calcular a minha dieta, como que eu vou tentar manter aqui? A minha meta vai ser algo em torno, para começar, de 3,5 gramas de carboidrato por quilo, mais ou menos 0,9 a 0,8 gramas de gordura, provavelmente 0,8 é o que vai ser mais possível de cumprir ali, 0,8, 0,7, 0,7 eu vou ficar mais próximo aqui de conseguir cumprir com a dieta que eu calculei. Inegociável e não poderia ser diferente, pelo menos, isso aqui é mínimo, né, 2 gramas quilo de proteína, e eu calculo aqui também que eu mantenha ali pelo menos 0,4 gramas de fibra, que também é relevante, principalmente para mim que eventualmente tem dificuldades de ir ao banheiro e tal. Então, se o cara é batata, se eu diminuir o consumo de fibra, eu começo a trancar o intestino velho. Então, é uma parada importante para mim aqui. Então, maravilha. Eu vou começar esse processo, eu deveria começar ele aqui com 2.694 calorias, é o ideal. Mas veja bem, eu tô com um estoquezinho de glicogênio bastante alto ainda no organismo, porque eu passei os últimos 80 dias comendo bem acima da média. Então, aqui estão os macros atingidos da minha dieta, que também são calculados automaticamente, conforme eu vou preenchendo os alimentos aqui. E você vai perceber que está um pouquinho abaixo, né, o atingido aqui, dentro do que eu tenho de orçamento calórico, né. Então, só para exemplificar aqui. Provavelmente, se eu consumir mais do que 2.700 calorias nessa condição, eu ganho peso. Se eu consumir menos de 2.700 calorias, eu perco peso, né? Aliás, de toda maneira eu perco peso. Se eu for fazer a manutenção de peso, aqui, ó, eu teria que consumir 2.900 para manutenção. Beleza, agora sim. 2.900 calorias de manutenção. Se eu consumir mais do que isso, eu engordo. Se eu consumir menos, eu vou perder peso. No meu caso aqui, eu estou com déficit. Aqui já seriam de quase ali 200 e alguma coisa, quase 300 calorias, né? Maravilha. Ah, mas você está aqui, vamos dizer, com 2.500. Você está 200 abaixo do que deveria ter. Poderia consumir 200 calorias
a mais aqui. Eu sei disso, e essas 200 calorias a mais que eu poderia consumir aqui, veja muito bem para que você acha que elas são para que todos os dias eu possa encaixar um docezinho. Eu posso encaixar uma coisinha de entre 100 e 200 calorias que faça o meu dia mais feliz. E por quê? Porque eu posso. Essa é a realidade. Porque eu já bati todos os carboidratos, todas as gorduras, todas as proteínas, já bati fibra, já tá tudo certinho. Inclusive, se você for um pouquinho além e olhar aqui para a questão de micronutrientes, você vai perceber que eu também, considerando todos os micronutrientes disponíveis aqui, todos eles também estão com as suas quantidades batidas de acordo com o referencial masculino dentro da minha dieta. Então, a resposta mais óbvia é: eu posso deixar essas 200 calorias de sobra para encaixar algo aqui que me faça bem. Essa é uma estratégia que eu uso e que, cara, sempre salva muito naqueles momentos que está um pouco mais apertadinho, um pouco mais complicado de fazer a dieta. E para explicar para vocês, basicamente, só a título de exemplo, o que vai ser, né, do que eu vou me alimentar, pelo menos nesse primeiro mês, nesses primeiros 30 desse projeto de 60 dias, vai ser a base disso aqui. Logo pela manhã, um mingau de aveia com soy protein, com whey protein da Growth, que é um negocinho docinho e tal, já bastante carregado com proteína e carboidrato e baixo em gordura aqui nesse primeiro momento. Ele tem uma quantidade de fibras ok. E logo pela manhã eu coloco mais carboidrato também, ali 52 gramas de carbo no meu bolinho proteico. Essas duas receitas, tanto do café da manhã quanto do lanche da manhã, eu já ensinei lá nas minhas redes. Então, se você quiser saber, vai lá que tem esse tipo de conteúdo para vocês por lá também. E o meu almoço, olha só, também não tem tanta gordura no almoço aqui, né? Basicamente é arroz, peito de frango grelhado, brócolis e beterraba, né? Um almocinho bem padrão. No meio da tarde, 2 frutas aqui. No meu jantar já tem um pouquinho mais de gordura aqui: pão de forma, peito de frango, queijo mussarela, ovo, margarina BCL com ômega 3, lá, ômega 6, ômega 6, sem sal também, bastante relevante para bater os meus marcadores de sódio. E no final do dia tem mais um pouquinho ainda aqui de carbo com proteína, né? Que é um peito de frango grelhado, fazer um bifezinho ali, mais ou menos 50 gramas, e 150 gramas de batata doce. Geralmente essa batata doce eu gosto de fazer ela batata doce em chips. Então eu peso 150 gramas de batata doce crua, corto ela em pedacinhos, jogo na água, deixo dar um susto lá na água quente, depois jogo na air fryer e ela fica crocante, fica ótima. Uma boa opção de lanchinho da noite ali, quando dá aquela fomezinha ali, para saciar rapidamente. E aí no meio do dia aqui, provavelmente logo depois do meu treino, tem que ser, ou logo depois do meu cardio, que é o momento propício para isso, eu encaixo aquelas 200 calorias ali que eu tenho disponíveis. Pode ser para um mandolate, pode ser para um bis, pode ser, sei lá, um chocolatinho, um choquito, um charge, enfim, alguma coisa assim eu às vezes encaixo aqui. Mas, enfim, é isso. Funciona dessa forma. Essa aqui vai ser a minha dieta do primeiro mês. Quando eu bater algo em torno de... E é bem possível que nesse primeiro mês eu já chegue ali em torno de 15% de BF. Vou diminuir bastante nos primeiros 30 dias. Meu corpo geralmente responde bem no início, depois eu dar uma estagnada e aí eu tenho que mexer um pouco mais. Mas a regra, ela é sempre essa. Eu tento manter, eu preciso manter, é obrigação, 2 gramas quilo de proteína, pelo menos 0,7 ali de gordura, e o resto eu tento encaixar o máximo de carbo que for possível, né? Porque o carbo, nesse caso, vai ser energia. Não precisa zerar carbo, né? Se você zerar carbo, a única coisa que você vai ganhar, possivelmente, é uma baixa energia para poder treinar. Se você treina pesado, tem uma rotina agitada, não vai ser ruim você, né, ter uma boa quantidade aí de carboidrato disponível para ti. Fechou? O segundo pilar é justamente o treinamento, que eu vou dividir em 5 sessões de treino de musculação por semana. E aí, também vou te mostrar como é que eu vou fazer e como é que eu vou manipular isso aqui no meu computador. E agora, para te explicar, aqui vai ser bem mais rápido, explicar um pouco da minha lógica de treino. Assim como eu também gosto de nutrição, eu gosto de estudar sobre treino, estou na CBMF para isso. E outra coisa, como eu já disse, gosto de planilha, então aqui já me resolveu muita coisa também. Você vê que tem várias coisinhas ocultas aqui, mas isso é coisa técnica, não vem ao caso. O ponto é que eu vou fazer um upper lower com push-pull legs. Então eu vou fazer 5 treinos na semana, divididos dessa forma que eu vou mostrar para vocês por aqui. Eu costumo jogar futsal, geralmente eu vou ter 2 jogos de futsal por semana, e eu já deixei isso aqui também exemplificado. Então, segunda-feira é upper, né, superior completo, e um treino de futsal que a gente tem à noite lá, geralmente 90 minutos de treino, então um cardio bastante intenso aqui na segunda-feira, bastante gasto calórico. Terça-feira é lower, né, perna, mais focado em explosão, então não é um lower de carga, é um lower no treino específico, também para o esporte, né, não é tão carga, não é tão peso, assim, pesado, até porque normalmente na quarta-feira ou eu tenho jogo de futsal ou eu tenho algum treino de futsal. Então, de toda maneira, eu tendo a ter 30 minutos de atividade no futebol lá. Então,
eu preciso ter minhas pernas numa mínima condição para conseguir realizar isso aqui. Na quinta-feira, treino de puxadas, então vai ter aqui o treino justamente que eu fiz hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo, treino de costas com braço. Na sexta-feira, treino de empurrar, né? Então peito, tríceps e ombro, e provavelmente nesse dia vai ter treino ou jogo de futsal também. E no sábado, então, que eu faço o meu treino de perna. O melhor treino da semana tem que ser sempre, sabe? O treino de perna, que é um treino que eu gosto bastante de fazer. Aqui com carga, agachando com 150 quilos e aquela coisa toda, enchendo o leg press de peso. Enfim, aquele treino que a gente... raizão, né? Que o pessoal gosta. E aí domingo, dia off, mas não é bem off porque eu encaixo o cardio aqui, que é um treino de 30 minutinhos pro futsal, coloco lá abdômen e tudo mais, né? Mais focado nisso. E como é que eu chego, como é que eu sei que esse treino aqui vai estar adequado para mim? Porque conforme eu vou preenchendo com todas as informações aqui, tanto dos músculos protagonistas e antagonistas, né, da execução do exercício, ele já calcula bastante coisa automaticamente para mim. Por exemplo, quando eu estou fazendo um supino, eu estou além de trabalhando peito, eu também estou trabalhando tríceps. E também estou trabalhando um pouquinho posterior de ombro. E isso tudo já é calculado aqui automaticamente para mim. Como eu disse, eu sou o mago do Excel, eu consigo desenvolver essas coisas aí com facilidade. Então meu volume semanal de treino, ele está calculado aqui para músculos grandes e músculos pequenos, dentro de uma volumetria que eu considero adequada para ter uma hipertrofia excelente e um bom volume de treino. Então, cara, olhando para essa divisão de treino, para minha subjetividade nesse momento, ela vai funcionar muito bem. Esse é o tipo de coisa que eu também vou futuramente poder ajudar a galera, de prescrever treinos que são extremamente voltados para os objetivos da pessoa. Às vezes ela tem alguma atividade na quarta, alguma atividade na sexta, e ela precisa modular os treinos para que eles também ajudem a entregar performance num objetivo específico que ela tem, seja caminhada, seja corrida, seja bicicleta, seja futebol, seja luta, enfim, independente do que for. Os treinos que você faz na academia, eles podem ser, e devem ser, na verdade, né, mais um combustível para uma atividade que você faça, e vice-versa, as duas coisas elas precisam se complementar, né? Pelo menos é o meu caso, eu vejo que é relevante para muitas pessoas, né? Para mim, pelo menos, funciona super bem. Fechou? É isso aqui sobre o treino. O terceiro ponto é justamente o cardio. Olha só, eu gosto de começar com um cardio um pouco mais leve e ver como que o corpo vai se comportar. O que vai ser um cardio um pouco mais leve? Provavelmente bicicleta, em torno de 3, 4 vezes por semana, e para além disso, eu tendo a jogar futsal pelo menos 2 vezes por semana, que também é um esporte que demanda bastante calorias. Então eu começo por ali. E conforme o tempo for passando e o meu metabolismo for acostumando com isso, talvez eu inclua mais alguma coisa ao longo do tempo. Pode ser que eu aumente a intensidade do cardio, como por exemplo a bicicleta, ao invés de bicicleta eu faça uma corrida ou coisa do gênero, ou pode ser que eu mantenha a bicicleta ali algo em torno de 30 minutos, numa frequência ali de 120 a 140 batimentos cardíacos, e eu adicione ainda pela manhã, logo cedo, quando eu acordo, algo como um HIIT de 10 a 15 minutos, que também vai dar mais uma acelerada no metabolismo, e se eu fizer isso 3 vezes por semana, vai aumentar ainda mais meu gasto calórico e vai me ajudar a alcançar essa diferença, né? Que esse é o princípio, como eu disse logo no início, que rege tudo. Eu preciso consumir menos calorias do que eu gasto, mas eu sou um cara que eu prefiro particularmente me manter um pouco mais ativo e consumir mais calorias. Eu não gosto tanto de passar fome, então eu prefiro incluir lá HIIT 3 vezes na semana, que vai me consumir 30 minutos em toda a minha semana, do que eu ter que baixar às vezes 250 calorias todos os dias. Para mim, tende a funcionar melhor, é uma estratégia que eu gosto de utilizar por aqui. Para falar agora do quarto pilar, que é extremamente importante, mas muita gente acaba negligenciando. Normalmente, quando a galera pensa assim, eu quero perder peso, eu quero, enfim, queimar a gordura, as 3 primeiras coisas são as mais óbvias. Eu vou mexer na minha dieta, vou mexer no meu treino e vou adicionar algum nível de cardio nessa equação. Mas, às vezes faz tudo isso e esquece desse quarto ponto, que às vezes, muitas vezes, na verdade, é negligenciado, que é justamente você fazer uma boa gestão do teu descanso e da tua recuperação. Pensa no seguinte, a tua musculatura, ela não... Treinei braço hoje, até cãibra. A tua musculatura, ela não se desenvolve quando você está treinando, muito pelo contrário, quando você está treinando, você está depletando a tua musculatura, você está usando de glicogênio e machucando as tuas fibras para depois, quando você está se descansando, elas se recuperarem e crescerem mais fortes. Então olha só que princípio importante e a relevância que tem de fazer uma boa gestão do descanso, né, que você vai ter.
E eu vou dividir isso em alguns pilares. O primeiro deles é o sono, obviamente, tentando manter ali entre 7 e 8 horas de sono todo santo dia, dormindo no mesmo horário, acordando no mesmo horário, para ter toda aquela questão do ciclo circadiano bem organizado. Isso por si só vai melhorar a disposição, por consequência eu vou ter mais energia para os meus treinos, que vai resultar em mais gasto calórico e também vai ser importante para eu conseguir me manter resiliente na dieta e em todo o processo no geral. Pensa bem, como é que tu vai te manter firme numa rotina que é complexa, que te exige se tu tá cansado? O cansaço, ele é um sinalizador que, cara, o tempo inteiro vai estar tocando alto na tua cabeça e que em algum momento vai acabar te sabotando, vai acabar fazendo com que tu coma um doce fora do horário, que tu coma mais do que deveria comer, ou até que tu treine mais leve do que poderia estar treinando, no caso de tu estar bem descansado. Então é muito importante sim que você durma, que eu, né, no meu caso aqui, que eu tenha essas 7, 8 horas de sono com qualidade, ciclo circadiano bem organizado, acordando e dormindo no mesmo horário. Para além disso, meus treinos são 5 vezes na semana, os treinos de musculação, de forma que eu consigo fazer lá um A, B, um upper lower, depois eu tenho um dia de folga para recuperar isso aí, depois eu tenho mais um push pull legs com mais um dia de folga depois ali no meio dessa minha sequências de treino. Dessa forma, eu também consigo fazer com que eu consiga extrair o máximo ali do treino, tenha tempo de recuperação para eu chegar bem na próxima sessão de treino. O quinto, último e também muito importante pilar, que a maioria dos vídeos que eu vejo na internet não falam especificamente sobre isso, mas que facilita e muito a vida, que é você você organizar a sua rotina de maneira a blindar o teu planejamento. Isso é extremamente importante, eu vou dar alguns exemplos da relevância que isso tem. O primeiro deles, para mim, é a dieta. Olha, a gente calculou logo lá no primeiro ponto toda a minha dieta, o que eu vou comer e etc. Agora, no papel tudo é lindo. Tudo é lindo no papel. Você tem a dieta perfeita, o plano de treino perfeito, tudo pode acontecer, tá tudo alinhado para dar certo. Só que às vezes teu dia a dia dá uma degringolada, aparece um imprevisto, aparece alguma coisa, e se você não tá bem preparado para isso, seja porque não deu tempo para cozinhar alguma coisa, seja porque tava, sei lá, aconteceu alguma coisa que te tirou do teu padrão, se tu não estiver preparado é bem possível que tu perca ali, que tu deixe de galgar algum resultado em razão disso. Então, por exemplo, na dieta, eu já tenho meu café da manhã que geralmente é padrão, né? Vocês viram ali, é sempre a mesma coisa, já estou acostumado a fazer isso. O meu almoço durante uma semana inteira também vai ser sempre a mesma coisa, eventualmente vou variar algum elemento ali, mas tende a ser muito parecido, e esse almoço ele sempre é cozinhado no final de semana. É eu pegar lá um panelão, fazer carne, um panelão de arroz e mais uma bacia lá de salada, eu separo isso em saquinhos, congelo e todo santo dia eu tiro pela manhã esse saquinho, deixo ele descongelando, e quando eu vou almoçar ele já está pronto. Se eu tiver que sair para o trabalho, coisa do gênero, eu também já tenho isso à disposição, coloco lá numa marmitinha, levo, deixo na geladeira, na hora do almoço, tá lá, eu vou estar batendo a minha meta de macros, né, dentro dessa refeição que é tão importante. Geralmente é a que leva mais tempo, né, para preparar. E as demais refeições também segue a mesma lógica. Se eu puder antecipar, preparar antes, para não perder tempo no meu dia a dia, para deixar isso na mão, para eu já ter isso na mão, na verdade, melhor. Que aí, enfim, na hora que você está fazendo, quanto mais comodidade tiver, quanto mais simples for para você tomar a decisão certa, melhor. Além disso, ainda na alimentação, dentro desse período, eu vou evitar ao máximo deixar entrar aqui em casa doces e coisas que não estão na minha dieta. Não quer dizer que eu vou ser completamente radical, que né, ninguém pode trazer isso para cá e tal. Minha esposa vai continuar comendo as coisas dela nesse meio período. Eu vou estar um pouco mais focado nesses próximos 60 dias, porque eu tenho uma missão dentro desse período para cumprir, mas eu vou evitar ao máximo de ter isso aqui em casa, porque eventualmente eu trabalho daqui, então se eu estiver trabalhando e eu sei que atrás dessa... Ai, no braço de novo. Você já teve câimbra no antebraço? Comenta aí. Se eu souber que atrás dessa porta aqui tem um pacote de Doritos, ou tem um Snickers, ou tem, sei lá, um Mirabel que seja, uma bolacha, biscoito, não sei, qualquer coisa doce que fuja muito da minha dieta e que em uma porção pequena eu vou agregar muita quantidade calórica, se eu souber que isso tá aqui atrás dessa porta,
às vezes eu não vou nem conseguir me concentrar no trabalho pensando, pô, tô ali, tinha que comer. Isso aí, principalmente se eu tiver com fome, né? Se eu tiver, pô, depois a dieta vai apertar um pouquinho mais, eu talvez tenda a sentir um pouquinho mais de fome, mas não é nada absurdo. Geralmente eu não passo fome. Se você me segue lá nas redes vizinhas, você vai começar a ver lá que eu tô documentando essa jornada dos 60 dias, todo dia tem um videozinho curto, pontual, explicando como é que foi o dia, o que eu fiz, qual foi a estratégia. Enfim, você vai perceber que na real eu não passo fome. Mas mesmo assim, para quem é chocolatra, assim como eu sou, para quem é viciado em doces, assim como eu sou, só o fato de isso estar ali à disposição, às vezes já é uma coisa que dá um gatilho e tu fica pensando assim, pô, eu tinha que comer isso assim, tinha que... E aí vira uma briga interna que não precisaria existir se isso simplesmente não tivesse ali. Então, pô, ainda bem que esse desafio também termina antes do Natal, e é isso, vou poder aproveitar o Natal em família, claro, com moderação, mas enfim. É isso, esse é um ponto também bastante relevante. Tem que deixar tudo que tange a dieta cômodo, para facilitar a vida. Tira de perto de ti as coisas que dificultam a tua vida. Se estiver na cozinha agora, pô, se tu quer fazer um desafio como esse, se tu quer fazer um projeto como esse, e vai lá na tua cozinha agora e tudo que tu tiver de porcaria, doce, tudo mais, doa. Dá para alguém, uma pessoa na rua, dá para um parente, alguma coisa assim, presenteia. Né? Ou come tudo... Não come tudo hoje, dependendo do volume que você tem aí, não vai ser bom. Mas enfim, melhor presenteia, dá pra alguém e, enfim, aí o fato de você não ter isso em casa, você já deu pra entender que é bom, né? Isso aí. Segundo ponto importante aqui, também puxando o gancho da comunidade. No meio do caminho, quando você tá treinando, no meio do caminho ali, nos treinos, no cardio e tudo mais, sempre vão ter aqueles dias que você tá mais animado e dias que você tá meio borocochô, não tá muito afim de fazer as coisas. Isso é normal, somos todos os seres humanos, todo mundo passa por isso. Então, uma coisa que eu gosto de fazer aqui para lidar com isso é facilitar ao máximo o processo, assim como na dieta, facilitar ao máximo o processo. Como? Como assim? Cara, eu já deixei a bicicleta que eu vou fazer o cardio aqui dentro do meu escritório. Eu tirei ela da academia e botei aqui dentro do meu escritório, porque eu acordo de manhã, senta a bundinha aqui, 30 minutinhos enquanto eu estudo, eu posso fazer o meu cardio. Para além disso, outra coisa que é importante é, cara, eu vou pro treino, eu não fico pensando e raciocinando muito. Porque senão tu entra num diálogo interno e daqui a pouco tu desistiu, porque tem uma vozinha dentro da gente que ela é muito competente em fazer a gente desistir das coisas. Eu geralmente tenho um horário de treino às 11h30 da manhã, normalmente na semana é isso. Então, chega às 11h15 e eu vejo aqui, cara, eu tenho mais uma tarefa pra fazer aqui, eu não sei se eu vou terminar às 11h30, e aí chega às 11h30, eu termino a tarefa às 11h35, aí já começo a pensar, nossa, mas já atrasei 5 minutos do meu treino, isso vai atrasar 5 minutos do meu almoço, vai atrasar 5 minutos da tarde, não vale mais a pena eu ir treinar, enfim, eu começo a negociar e entro numa neura dessa, que daqui a pouco, por 5, 10 minutos, eu deixo de fazer o meu treino. Então, eu tento o mínimo possível tentar entrar nesses diálogos internos, se é que você me entende. E eu tento o máximo possível, sem pensar muito, agir. Pô, é 11h35, já atrasei 5 minutos, eu nem penso que eu atrasei 5 minutos, eu penso, é 11h35. E eu penso 11h35, já tô levantando e já tô indo botar o tênis, já tô indo fazer a atividade, porque se eu pensar muito, eu vou desistir. Isso, cara, é pra uma série de coisas. Vai ser pra fazer o cardio, é pra estudar, é pra um monte de coisa. E aí, às vezes, quando você se deixa ganhar por essa vozinha aí, na grande maioria das vezes, que pelo menos que eu tenho percebido, o que acontece é que simplesmente eu acabo perdendo naquela hora e eu não faço nada de relevante naquele tempo também. Isso já aconteceu muitas vezes o suficiente para eu saber que a melhor decisão que eu posso tomar é não pensar muito e executar logo a atividade. E um último ponto aqui da organização que é importante é: nós não somos cavalos, não somos máquinas, na verdade. É óbvio que em algum momento eu vou acabar saindo, vai ter alguma resenha talvez no futsal ou coisa do gênero, e como que eu vou fazer para lidar com isso, para não extrapolar demais a dieta e tudo mais. Então vamos lá, se eu vou no restaurante, eu já vou tentar servir porções parecidas com o que são as porções normais do meu almoço. Por já ter um conhecimento mais avançado em conseguir servir o prato e já estimar ali mais ou menos quantas calorias, macros e micros vai ter aquele prato, eu já tenho uma pequena vantagem nisso, então é mais fácil para mim. Mas se tu não tem essa facilidade, a minha recomendação é que tu tente servir no restaurante
nas porções e nos itens o mais parecido possível com o que você planejou lá na tua dieta. Tente comer o mais saudável possível ali, né? Tenta botar bastante salada pra mim. A minha tática é sempre essa, né? Quando eu vou num rodízio, num buffet, numa parada assim, eu coloco sempre o máximo possível que cabe no meu prato de salada, depois eu coloco uma conchinha assim de arroz, uma conchinha de feijão, e aí no fim eu só boto a carne por cima e eu tento evitar as comidas gordurosas que geralmente tem nesses lugares, né? Uma lasanha, um negócio com queijo assim e tal, que geralmente é a coisa mais palatável, mais gostosa, mas que também ferra mais o nosso objetivo. É isso, esses são os passos que eu vou seguir. Tô bastante confiante, eu sei que 60 dias o físico vai mudar bastante coisa. E se você também quiser me acompanhar ao longo dessa jornada, já te inscreve aqui no canal, deixa teu gostei, aquela coisa toda pra me ajudar nesse processo e também pra me ajudar nos próximos vídeos que eu vou gravando por aqui. Se for conveniente, me segue lá nas outras redes sociais que também estão aqui embaixo na descrição, que você vai poder acompanhar o dia a dia de como que eu tô fazendo isso em pequenas doses, né? Que eu vou deixando algumas dicas relevantes também ao longo do processo. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu te vejo no próximo. Até lá!